Paz do Senhor Jesus, pré-adolescentes! A tia tá muito feliz que vai ministrar essa aula para vocês sobre o libertador. Quem é o libertador? Isso mesmo, é Deus. Deus nos liberta, Deus nos capacita, Deus nos restaura, Deus nos cura, Deus faz tudo pela gente. Agora, antes da gente começar a nossa lição, a gente tem que fazer o quê? Isso mesmo, uma oração. Pai, muito obrigada por este dia, muito obrigada pela noite que nós dormimos bem, que dormimos em segurança. Muito obrigada pela vida de nossos familiares, muito obrigada por essa lição de hoje, que possamos aprender mais um pouquinho da Tua Palavra, mais um pouquinho da Tua magnitude. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos aprender sobre o libertador, que é Deus. Porque o nosso tema central da nossa revista é quem é Deus. Então, toda lição, todo domingo, a gente vai aprender um pouquinho sobre quem é Deus, o que Deus fez. Então, hoje, para a gente entrar na nossa lição, a gente precisa relembrar de uma história de José. A tia sabe que você sabe, mas a tia vai relembrar, porque a tia já contou essa história várias vezes. José tinha 12 irmãos. E aí, José teve sonhos que os irmãos deles se prostravam para ele. E aí, os irmãos ficaram com ciúmes e achavam que ele era o preferido do pai dele, porque o pai dele deu uma túnica colorida para ele. Aí, os irmãos tiveram uma ideia do mal. Vamos vender José. E venderam José. E aí, passou-se um tempo, Faraó teve sonhos. E aí, o sonho dele, ninguém soube decifrar. Aí falaram para Faraó assim: tem um homem aqui que sabe decifrar sonho. E o sonho e sabe decifrar bem, que é José. Aí Faraó falou assim: traz José para mim, que eu quero ver. Aí José veio, José decifrou os sonhos. Lembra do sonho que Faraó teve? Que era 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas? Aí José decifrou, e aí, como o Faraó viu que ele era muito inteligente, ele fez José de governador. Passou 7 anos de fartura, e aí os 7 anos das vacas magras. E aí os parentes, irmãos e pais de José não sabiam que José era governador. E eles foram lá ver, porque José estava vendendo as comidas, vendendo as coisas. E aí José se deparou com o pai dele e com os irmãos dele e viu que era. Só que os pais e os irmãos não perceberam que era José. Depois de um tempo, José pediu para Faraó, explicou toda a situação e Faraó deu uma terra para a família de José. Eles eram entre 70. Era bastante gente, né? Aí passou-se um tempo e Faraó morreu, José morreu, os familiares de José morreram. E aí passou-se Faraó e outro Faraó. E aí o povo foi crescendo, que a descendência de Jacó foi crescendo. E passou-se bastante tempo e veio um Faraó novo. Só que esse Faraó não conheceu José, não conheceu a pais de José, irmãos de José. Só que a descendência, no começo lá era 70. Agora era milhares, incontáveis, não tinha como a gente contar. Aí, Faraó tinha medo desse povo se voltar contra Faraó. Aí Faraó fez o quê? Escravizou eles, pedia mais dinheiro deles, eles tinham que trabalhar mais horas e tudo. Era escravatura. Daí Faraó teve uma pessoa do governo dele, falou que iria vir um novo libertador. E aí Faraó ficou com medo, assombrado. Aí falou assim: eu quero que joguem todos os recém-nascidos homens no rio Nilo. E só fiquem as meninas vivas. Aí, todo mundo teve que jogar as crianças no rio Nilo. Muito triste, né? Essa atitude de Faraó foi muito feia. Aí, o que aconteceu? Uma mulher muito inteligente, Joquebede. Vamos repetir? Joquebede. Muito bem. Não jogou
não jogou o filho dela. Falou, não vou jogar, e não jogou. Só que teve que ficar escondendo. Escondeu por 3 meses. Só que o neném vai crescendo, vai fazendo barulho e não pôde esconder mais. Aí ela teve o quê? Uma ideia. Jogou, fez uma cestinha, colocou o filhinho dela lá e colocou no rio, onde ela sabia que a filha de Faraó tomava banho. Aí Miriam, sua irmã, falou assim, viu a criança, né? Viu o irmãozinho dela, mas ninguém sabia que era irmã, e falou assim pra filha de Faraó. Quando a filha de Faraó pegou a criança no colo e falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode amamentar ele no palácio. Que era quem? Joquebede. Viu como Deus faz? Aí a filha de Faraó falou que ele ia ser chamado de Moisés. Ia ser o quê? Filho dela, ia ser tratado como filho dela. E foi tratado, foi crescendo, foi crescendo. Só que nisso que ele foi crescendo, quando ele era ainda bebê, o povo, aquela descendência de Jacó, tava orando. O povo de Deus que estava sendo escravizado, tava orando. Deus, liberta a gente, liberta a gente, liberta a gente. Aí Deus fez o quê? Mandou esse libertador chamado Moisés. Só que pra ele libertar, ele tinha que crescer, correto? Aí ele foi crescendo, soube da história dele. E aí, um certo dia, ele cansado de ver o povo dele sofrer, fez mal. Fez o mal, porque ele viu o povo dele sofrer, fez o mal, matou uma pessoa. Aí ele, teve que fugir. Fugiu. Aí, ele fugiu. Aí ele fugiu nas terras de Midian, encontrou a esposa, teve filhos, fez uma família. E o povo orando, e o povo escravo orando, falando, Deus, liberta a gente não aguenta mais ficar aqui, liberta, a gente precisa sair daqui e tal. Aí, Jesus esperou Moisés fugiu, Moisés teve uma família, aí Deus falou assim, é o tempo, agora é o tempo. Aí falou com Moisés, através de uma sarça ardente. Quem sabe o que é uma sarça ardente? É uma árvore que Deus, fez ter chamas de fogo. Aí ele falou assim para Moisés, quem queria te matar, já foi embora, não quer mais te matar, já foi embora, pode voltar para libertar o meu povo. Aí Moisés foi. Nisso que Moisés foi, Arão também, Deus falou com Arão e falou assim, Arão, encontra Moisés porque eu preciso que ele liberte o meu povo. Aí os dois voltaram para o Egito e Moisés falou com Faraó, falou, olha, Deus falou comigo que preciso libertar meu povo, libera meu povo. E Faraó não. E o Faraó tinha um coração duro, aí Moisés ia lá e nada. Aí Deus cansou, Deus falou assim, chega Moisés, eu vou enviar uma praga. Aí avisa para Faraó que se não libertar, eu vou enviar uma praga. E aí Moisés foi lá. Aí ele enviou a primeira praga. Quem sabe? Isso mesmo. A água transformou em sangue. Toda a água transformou em sangue. Aí Faraó, naquele desespero que não tinha mais água, falou assim, não, chame Moisés. Aí Moisés ia lá. Aí ele falou assim, não, vou libertar o povo. Pede para o seu Deus parar de fazer essa praga, que o seu povo vai embora. Aí Moisés ia, orava para Deus, falava, Deus, não sei o que. Aí Deus cessava aquela praga. Aí Faraó, quando via que tinha cessado, falava assim, não vou libertar não. Não vou liberar não. Porque Faraó tinha um coração endurecido. Aí passou a primeira praga, passou a segunda da rã, passou a terceira dos mosquitos, a quarta das moscas, a quinta das pestes, a sexta das úlceras, a 7 da chuva de pedras, a 8 do gafanhoto e a 9 foi das trevas. A gente, eles não conseguiram ver uma palma da mão, porque tava tudo escuro. Aí Deus falou assim, fala pro meu povo, Moisés, que eles vão ser libertos na 9ª. Fala para eles colocar nos umbrais da porta sangue e matar um cordeiro.
porque meu povo vai ser liberado. Jesus deu um basta, Deus deu um basta. Aí Moisés falou para o povo fazer isso. Aí Faraó foi lá falar para Moisés falar com Deus que ia ser liberto, que não sei o que, a mesma história. Moisés foi, orou, a praga encerrou. Aí Faraó falou assim, não vou não. Aí na 10ª, aí Deus falou assim para Moisés, fala para Faraó que essa praga vai ser a 10ª, que vai morrer todos os primogênitos, incluindo o filho dele. Ele tinha um filho. Aí Faraó não acreditou não. Faraó não acreditou. Aí Moisés pegou e falou para ele. E aí quem tinha colocado nos umbrais da casa sangue, esse não aconteceu. Todos os filhos ficaram salvos. Mas quem não tinha essa marca, os filhos foram mortos. Aí Faraó ficou triste. E aí, porque Faraó perdeu o filho dele. Então ele ficou triste e mandou liberar o povo. Falou assim, vai, mande o povo. E aí, Deus mandou quando ele mandou passar sangue, foi a primeira Páscoa. Porque Jesus pediu para matar um cordeiro, as famílias pequenas se juntarem para matar o cordeiro, para comer ervas amargas, para relembrar. Então aconteceu a primeira Páscoa. Sabe essa Páscoa que a gente fala que a gente ganha ovo da Páscoa, que é muito bom? Na verdade, essa Páscoa era assim. A primeira Páscoa foi isso. Foi matar um cordeiro para comer e comer as ervas amargas, para celebrar a libertação do povo de Deus do Egito. Aí, o povo foi, todo mundo comemorou, glória a Deus, aleluia, vamos embora daqui, graças a Deus. Aí passaram no deserto. Só que para passar no deserto, ia ser mais ou menos rápido. Mas aí o povo o quê? Reclamava que não tinha água, reclamava que não tinha comida. Aí reclamava. Aí Deus até mandou maná do céu, lembra dessa história? Dessa outra parte da história? Aí aconteceu o seguinte, que a tia vai enfatizar aqui. O Mar Vermelho. Eles se encontraram no Mar Vermelho. E aí o Mar Vermelho abriu. E eles passaram. Só que quem vinha lá? Os soldados de Faraó, porque Faraó não desistiu. Faraó falou assim, vamos deixar eles andar um pouquinho, depois a gente vai atrás dele e pega eles de volta. Só que Deus, o nosso Deus é um Deus todo poderoso. Então Deus, abriu o Mar Vermelho, nosso povo passou, e quando os soldados de Faraó foram passar no Mar Vermelho, ainda estava aberto. Quando eles estavam lá pelo caminho, o mar, imaginem um mar tão grande. Já viram praia? Quem já viu praia? Muito bem. Quem já foi numa piscina, pra gente ter uma ideia? Imagina aquelas águas divididas em dois. Imagina o tamanhozão, bem grande, né? Aí, na metade ali que os soldados estavam já chegando na metade do mar, a água caiu e eles não tiveram como pegar o nosso povo, o povo de Deus. E o povo de Deus foi livre, porque Deus enviou o libertador, que foi Moisés, através de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que Deus enviou o nosso libertador. Aprendemos sobre a Páscoa. Aprendemos sobre que Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente pode estar... Vocês viram que, eles oraram, tiveram que esperar Moisés. Eles nem sabiam da existência de Moisés. Esperaram Moisés crescer. Moisés teve que ficar adulto. Moisés fugiu. Moisés voltou. Então, o tanto de tempo que eles tiveram que orar. Então, assim, às vezes a gente pensa... Ai, mas eu tô orando por uma coisa e Deus não tá me dando. Imagina esse povo que teve que orar por muito tempo. Mas muito tempo. Então, confia no Senhor. Porque se você tá orando, Deus vai concretizar o seu sonho do seu coração. Amém?
Gostaram dessa aulinha que a tia deu? A tia amou essa aulinha, tá bom? E a tia vai mandar no grupo do WhatsApp as respostas da nossa revista, tá? Então você manda pra mim o que você respondeu na nossa revistinha, tá bom? E é isso, gente. Eu espero vocês para a próxima aula, tá bom? Beijos! Vamos fazer a oração para finalizar? Papai do céu, muito obrigada por essa lição, muito obrigada por aprender mais um pouco sobre Ti, Senhor Jesus, que possamos ser usados por Ti, Pai amado, como Moisés foi usado, como José foi usado, Senhor Jesus Cristo. Abençoe também nosso dia, abençoe nossos familiares, nos guarda, em nome de Jesus. Amém!